Uma das lendas urbanas mais famosas do mundo conta a história de uma criatura, metade homem e metade macaco gigante, que perambula na mata à noite, em busca de uma presa frágil em que possa atacar com facilidade. Apesar de se esconder muito bem, ou até chegar a se duvidar de sua existência, o ser meio homem, meio bicho peludo chamado Pé Grande aparece de tempos em tempos para instigar o imaginário do encontro entre o animal e o ser humano, e o qual será a reação desse bicho ao se deparar com a presença de um homem. Afinal, existem muitos seres ainda não explorados em todo o mundo, podendo ser encontrados em cavernas escondidas e locais inexplorados. Por este motivo, não é difícil de encontrar pessoas que realmente acreditam na história do Pé Grande. Há relatos de avistamentos desse ser em diferentes localidades do mundo, sendo caracterizado exclusivamente por um ser alto, com pés enormes e pelos espalhados por todo o corpo. Surgiram relatos de sua aparição em British Columbia, no Canadá, Massachusetts, nos Estados Unidos, na Cordilheira do Himalaia, no Nepal, e até uma versão brasileira adaptada. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O Pé Grande é uma criatura com forte presença na cultura americana. Porém, aqui no Brasil, pouco se fala desse monstro místico, uma vez que ele tem características e localização regionais. Apesar de ser de comum acordo que o Pé Grande não passa de uma lenda, muitas pessoas acreditam que o mito possa ser verdade. Vários cientistas, ao longo da história, acreditaram que o monstro realmente existiu, o que é ainda pior, que ele ainda existe. A criatura pode ser semelhante a um grande macaco. O Pé Grande seria um bípede cheio de pelos que vive nas florestas dos Estados Unidos e do Canadá totalmente isolado. Também não descartaram a possibilidade de existir outras espécies de Pé Grande vivendo entre as florestas do mundo todo. Uma variação bem famosa são os Yetis ou os abomináveis homens das neves. O mito do Pé Grande começou a se popularizar na década de 1950, depois que o alpinista britânico Eric Shipton publicou uma série de fotos de algumas pegadas gigantes que ele encontrou na superfície gelada da Cordilheira Gauri-Sankar, no Himalaia. As pegadas seriam correspondentes às de um animal bípede, pesando cerca de 200 quilos e podendo chegar até 3 metros de altura. Como em um efeito dominó, depois desse fato, muitos outros casos envolvendo o Pé Grande começaram a ser relatados por várias pessoas do mundo. Talvez um dos mais relevantes aconteceu em 1967, pois surgiu a mais famosa evidência de avistamento do animal. Roger Patterson e Robert Guillen filmaram, usando uma câmera de 16mm, o que parecia ser o Pé Grande, uma criatura peluda de cerca de 2,30 metros de altura. O vídeo não é muito nítido, mas dá para identificar uma criatura semelhante andando na mata. No ano de 2001, Matthew Johnson, um psicólogo, foi à imprensa divulgar o seu relato sobre o Pé Grande, com cerca de 2,5 metros de altura, nas florestas do Monumento Nacional das Cavernas de Oregon, nos Estados Unidos. Johnson afirma que o animal exalava um cheiro insuportável,
e estava observando a sua família a uma certa distância. O guarda que o atendeu disse que ele estava transtornado e chorando muito. O Pé Grande é uma lenda que povoa o imaginário do continente americano há muitos anos. Porém, muitos cientistas acreditam que o ser realmente existe. Alguns deles chegaram até separar esse ser em 4 espécies diferentes. A primeira seria o Sasquatch canadense. Ele mantém as características básicas do Pé Grande original, porém com hábitos muito mais noturnos e com uma velocidade acima da média. Em segundo, temos o Yeti do Nepal, que é o abominável Homem das Neves, e seria uma versão do Pé Grande para regiões geladas, sendo descrito como habitantes das montanhas do Himalaia. Em terceiro, temos o Yowie australiano, que possui olhos vermelhos, pelo preto em uma altura que varia entre 1,5 m a 3,5 m. Por último, temos o Orang Pendek da Indonésia, que é uma versão pequena do Pé Grande, medindo apenas 1,5 m, possuindo uma leve barriguinha e um cabelo liso bem grande. Não existe evidência científica que seja forte o suficiente para provar a existência do Pé Grande. Porém, muitos cientistas realmente acreditam que o animal seja muito mais do que uma lenda. Em meados de 2007, pesquisadores norte-americanos se propuseram a realmente estudar e procurar evidências que comprovassem a existência do bicho. Porém, até o presente momento não obtiveram êxito. Existe uma teoria científica que aponta a possibilidade dessas criaturas serem descendentes diretos do gigante Pithecus, também conhecido como macaco dos vales. É um primata já extinto, maior que um gorila e que possuía dentes parecidos com os dos humanos. Aliás, os seus dentes foram o que levaram à sua descoberta. Esses dentes eram vendidos por boticários chineses como dentes de dragão, que são conhecidos por seus poderes de cura milagrosos. Seu parente vivo mais próximo é o orangotango. Hoje em dia, quase todo mundo tem smartphones com câmeras HD em seu bolso. Em nenhum momento na história tantas pessoas tinham acesso a câmeras de alta qualidade. Se o Pé Grande realmente existe, logicamente a prova fotográfica deveria melhorar ao longo dos anos, e não é o que vem acontecendo. No entanto, a falta de uma boa prova não significa que a lenda não seja verdadeira. Sempre aparece alguém dizendo que tem provas de que viu o Pé Grande ou de que até conseguiu capturá-lo, mas o fato nunca leva a nada. Mas e você? O que acha? Será mesmo o Pé Grande uma criatura real? Ou apenas fruto da imaginação de quem insiste em acreditar nele?